Behind the veil, in a place most holy, hallelujah, oh hallelujah. Investigating, he clears the record of those redeemed by his own blood. He's blotting sanctuary. He sealed my bond with him in the sanctuary up in heaven. He makes provision for me in the sanctuary. He's purifying heaven's temple. Hallelujah, oh hallelujah. In preparation for his returning, for those who love and follow him. Hoje vamos apresentar o segundo estudo da série sobre o trabalho de Cristo no Santuário Celestial. Vamos estudar os 7 dias da unção de Jesus no céu e o Pentecostes. Nós precisamos realmente compreender esses assuntos, porque quando nós compreendermos melhor o trabalho de Cristo no Santuário Celestial, com certeza nós trabalharemos em harmonia com Cristo e nossos esforços serão bem-sucedidos. No estudo anterior, nós vimos que a expressão para ungir o Santo dos Santos, em Daniel 9:24, se refere à unção do santuário celestial, durante as 70 semanas, começando pelo lugar santíssimo do santuário, isso antes de Jesus começar o seu ministério. Mas não foi apenas o santuário que foi ungido por Cristo. Jesus também foi ungido como sacerdote para começar sua obra no lugar santo. Então, vamos ver como foi feita a unção de Jesus no céu. E o que fez Jesus nos 50 dias após a sua ressurreição. O que aconteceu no santuário celestial e na terra durante esses 50 dias? Jesus morre na sexta-feira, descansa na sepultura no sábado e ressuscita no domingo. O que aconteceu após a ressurreição de Jesus, logo cedo, no primeiro dia da semana? João 20, verso 1 e 16 diz: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe, em hebraico, Rabone, que quer dizer, mestre. Não me toque, falou ele, porque eu ainda não subi ao Pai, mas vá procurar os meus irmãos e diga que eu vou subir ao meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. João 20, 17. Em outras palavras, enquanto eu não subir para meu Pai, você não pode me tocar. É isso que Jesus está dizendo. Agora, por que Maria Madalena não podia tocar em Jesus na manhã da ressurreição? E por que ele teria que subir ao céu logo? Não poderia deixar só para depois dos 40 dias? Qual é a razão da urgência?
uma olhada no santuário terrestre nos traz luz sobre este mistério. O que fazia o sacerdote com o molho de cevada, ou com o feixe de cevada? O que esse molho representava? Levítico 23, versos 10 e 12 diz: Quando entrarem na terra que eu lhes dou, e começar a primeira colheita, leve ao sacerdote um feixe dos primeiros cereais que colherem. No dia depois do sábado, o sacerdote moverá o feixe para o alto, diante do Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. O sumo sacerdote pegava o molho das primícias da colheita da cevada e movia para cima e para baixo, diante do altar do santuário, simbolizando a descida de Jesus do céu à terra, sua ressurreição e sua ascensão ao céu. Era movido no dia depois do sábado. E Ellen White diz sobre isso: o molho das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. Esse molho que era movido representava a ressurreição de Jesus. O molho das primícias da cevada era apresentado no dia seguinte ao sábado, e as primícias representavam Cristo. Então, o dia da ressurreição de Cristo seria um dia após o sábado, ou o primeiro dia da semana, ou domingo. Devia ocorrer no próprio dia da celebração daquele antigo festival. Eliot diz: Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Era representado pelo molho movido, e sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o mesmo devia ser apresentado perante o Senhor. Desejado de todas as nações, página 785. Então, a ressurreição de Jesus teve lugar no próprio dia em que o molho devia ser apresentado perante o Senhor. Então, nesse dia, Jesus precisava se apresentar perante o Pai como primícia dos que dormem. Outro ponto. A lei também exigia do sumo sacerdote pureza total, para então se apresentar diante do Senhor, levando o sacrifício expiatório por si e pelo povo. O povo não podia tocar no sumo sacerdote antes dele entrar no santuário, sob risco de contaminá-lo legalmente e prejudicar, assim, a eficiência da oferta sacrificial que ele devia fazer a Deus. Levítico 16, verso 17 diz: Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele, o sacerdote, entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Ninguém poderia tocar no sumo sacerdote, porque ele precisava entrar no santuário. Jesus não se deixou tocar por Maria Madalena, porque ele ainda não tinha subido ao céu, para se apresentar ao Pai como primícias e como sacrifício perfeito e definitivo, cumprindo o tipo do santuário terrestre. O que Jesus estava dizendo a Maria era: não toque em mim agora, porque agora devo ascender ao Pai. Veja, precisamente às 9 horas, quando o molho ondulado das primícias estavam sendo agitados diante do Senhor, na entrada do templo terrestre, Jesus estava se apresentando diante do Pai na entrada do santuário celestial, cumprindo assim, até a própria hora, a festa da cerimônia do molho das ondas. Exatamente às 9 horas. Eliot, no livro História da Redenção, nos diz: ela, Maria, estava familiarizada com as inflexões daquela voz querida, e prontamente respondeu: Mestre, e em sua alegria ia abraçá-lo. Jesus, porém, disse: não me toque, porque ainda não subi para meu Pai. Jesus rapidamente ascendeu ao seu Pai para ouvir de seus lábios que ele aceitara o sacrifício e para receber todo o poder no céu e na terra. No mesmo dia, ele voltou e mostrou-se a seus discípulos. Permitiu-lhes, então, que lhe tocassem, pois tinha ascendido ao Pai e recebera poder. Nessa subida rápida ao céu, Jesus recebeu todo o poder. Em Mateus 28, 19, antes dele subir para ungir o santuário, depois dos 40 dias, e ser glorificado, Jesus disse a seus discípulos
que ele já havia recebido o poder de seu Pai. Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Faltava apenas ele ser glorificado. Então, no domingo, quando ele subiu ao Pai, ele já recebeu todo o poder. Só que ele não tinha sido glorificado ainda, porque ele precisava aparecer aos seres humanos ainda, aos discípulos. E se ele tivesse glorificado, os discípulos não poderiam olhar para ele. Lembra que lá na ilha de Patmos, quando Jesus apareceu a João, João não suportou olhar para Jesus e desmaiou? Por esse motivo que Jesus ainda não foi glorificado na primeira vez que ele subiu. Teria que ser depois. E vamos saber por quê. O pioneiro William Henry Meredith nos diz: no Calvário, ele se ofereceu em sacrifício pelos pecados do mundo. E para mostrar o quão santa e sagrada era a oferta, ele não permitiu que Maria o tocasse na manhã da ressurreição, até que ele primeiro apresentasse a oferta a seu Pai. Pois ele diz: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Depois de apresentar ao Pai, ele voltou à terra para consolar seus discípulos, que estavam realmente tristes. E por 40 dias ele permaneceu com eles, e então ascendeu para tomar seu lugar à destra de Deus, e iniciou sua obra como sumo sacerdote. A Verdade Presente, página 372, 11 de junho de 1908. Está aí o pioneiro também confirmando, né, que Jesus tinha que, antes de tocar, de permitir que alguém tocasse nele, ele precisava subir ao céu, cumprindo assim o tipo, né, do Antigo Testamento. No domingo à tarde, ele permitiu ser tocado pelos discípulos, porque naquele momento já tinha cumprido a exigência mosaica, ou seja, tinha subido ao céu, legalmente puro, para completar as exigências da lei. Por isso que agora ele permitiu que os discípulos o tocassem. Ellen White diz: depois de haver ascendido ao Pai, Jesus apareceu às outras mulheres dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então aqui agora, Jesus permitiu que as mulheres o abraçassem e a tocassem, né? E porque ele já tinha subido ao Pai. Até agora aprendemos. Primeiro, que Jesus subiu ao céu rapidamente para apresentar-se como molho movido das primícias a seu Pai, para ouvir de seus lábios que ele aceitou o sacrifício, para receber todo o poder no céu e na terra. Depois, ele desceu à terra e aparece aos seus discípulos. Para ficar bem entendido, aqui está um resumo do dia da ressurreição. No primeiro dia da semana, ou domingo, o dia da festa das primícias, as mulheres encontram o túmulo vazio. Jesus encontra Maria, depois sobe para o Pai. Na parte da tarde, Jesus desce do céu e aparece a 2 de seus seguidores, indo para Emaús. Depois, na parte da tarde, Jesus aparece aos discípulos. Quantos dias Jesus ficou com os discípulos após sua ressurreição? Depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Então foram 40 dias que Jesus ficou com os discípulos após a sua ressurreição. Ellen White também diz: Jesus permaneceu com seus discípulos 40 dias, ocasionando-lhes isto satisfação e alegria de coração, ao desvendar-lhes ele mais amplamente as realidades do reino de Deus. História da Redenção, página 237. Durante esses 40 dias, Jesus assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo para que eles pudessem compreender as Escrituras e cumprir seus deveres oficiais em relação à igreja. Esse sopro deu-lhes vida espiritual. Eles receberam a vida de Cristo. Eles foram revestidos com os atributos de Cristo. Não era ainda a plenitude do Espírito, pois Cristo ainda não fora glorificado. Só no dia de Pentecostes eles receberiam a plenitude do Espírito, tendo poder para testemunhar. A Bíblia diz que antes do ide e pregai, vem o vinde a mim. Jesus diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Se não obedecermos ao vinde, nada nos adiantará obedecermos ao ide. Então precisamos primeiramente ir até Cristo, que
Foi isso que os discípulos fizeram. Devemos cair sobre a rocha para ficar despedaçados, porque ele quer ajuntar os nossos pedaços, segundo bem lhe parecer, para fazer de mim um vaso novo e de você também. Então, meu querido irmão, fique em pedaços para ficar inteiro, pois ficar em pedaços é a condição para ficar inteiro. Precisamos cair sobre a rocha, antes que a rocha caia sobre nós. Então Jesus, primeiro ele faz o convite, vinde a mim. E só depois que ele fala, ide. Porque nós precisamos realmente estar aos pés de Cristo para dele aprender. E os discípulos precisavam disso. Por isso que Jesus assoprou sobre ele o Espírito Santo para que eles se preparassem e recebessem mais conhecimento da palavra de Deus. Quando completou os 40 dias, o que fez Jesus? Foi elevado às alturas. Foi recebido em cima no céu. Jesus ficou 40 dias com os discípulos e subiu ao céu. Passou-se mais 10 dias até o Pentecostes, completando os 50 dias. 40 mais 10, 50 dias. O Pentecostes era comemorado 50 dias após a ressurreição de Jesus. Levítico 23, 15 e 16 diz: Contareis para vós desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado. E então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Então, na ressurreição de Cristo, ou o dia das primícias, começa a contar 50 dias, ou 7 sábados, mais um dia depois do sábado. O primeiro sábado vai dar 7 dias, o segundo sábado, 14 dias, o terceiro sábado vai dar em 21 dias, o quarto sábado, 28 dias, o quinto sábado, 35 dias, o sexto sábado vai dar 42 dias, e o sétimo sábado, 49 dias. Aí a Bíblia diz que viria mais um dia, que seria o dia de Pentecostes, um dia depois do 7º sábado. Agora uma pergunta, desses 50 dias, quando começa a contar os 40 dias que Cristo ficou aqui com os discípulos? A contagem dos 40 dias começa no domingo da ressurreição. Os 40 dias começam a ser contados a partir de domingo. E o último dia da contagem caiu na quinta-feira, como você pode ver no gráfico. Jesus estava com os 12 apóstolos em Jerusalém na quinta-feira, quando os levou ao Monte das Oliveiras, perto de Betânia, e dali ascendeu ao céu. Restam 10 dias para completar os 50 dias e aconteceu o Pentecostes. J.N. Andrews disse: os discípulos estavam empenhados em orações fervorosas pelo espaço de 10 dias, pois o dia de Pentecostes foi 50 dias a partir da ressurreição de Cristo, e 40 dias ele passou com seus discípulos. Atos 1. 40 dias a partir de sua ressurreição expirou na quinta-feira, o dia da sua ascensão. J.N. Andrews, 7 razões para guardar o domingo examinado. Página 8, 1855. J.N. Andrews confirmando também, que Jesus ficou 40 dias com os discípulos e ficou mais 10 dias os discípulos em oração, em preparo para completar os 50 dias. Então os 40 dias terminaram em uma quinta-feira e Jesus subiu ao céu nesse dia. Quantos dias ainda restam? 10 dias. Desses 10 dias, 8 foram dedicados para a unção de Jesus e o santuário. O que era feito com um sacerdote no santuário da terra nesses 8 dias? É importante compreender isso, pois o mesmo aconteceu no céu com Jesus. Levítico 8,33 diz: também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. De acordo com o tipo do Antigo Testamento, a cerimônia de consagração do sacerdote se realizava 7 dias. E então, no 8º dia da consagração, os sacerdotes começavam a oficiar a hora do sacrifício da manhã. Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, fez chegar a oferta de manjares e dela tomou um punhado e queimou
sobre o altar, além do holocausto da manhã. Então, no 8º dia, os sacerdotes começavam a oficiar a hora do sacrifício da manhã, ou seja, às 9 horas, e eles abençoavam o povo. Então, a hora do sacrifício da manhã era às 9 horas, e eles começavam a trabalhar exatamente nesse horário. E era nesse horário que a glória de Deus desceu, como nós veremos. O que estava ocorrendo no céu durante a última semana antes do dia de Pentecostes? Observe como Ellen White descreve essa cena maravilhosa. Quando Cristo ascendeu ao alto, levando uma multidão de cativos, e escoltado pela multidão celestial, foi recebido nas portas da cidade. Ali está o trono circundado pelo arco da promessa. Ali estão serafins e querubins. Os anjos estão à sua volta, porém Cristo os faz recuar. Entra à presença do Pai, aponta ao seu triunfo. Aqueles com quem ele ressuscitaram, os representantes dos cativos mortos, que saíram de suas sepulturas, quando a trombeta soar. Aproxima-se do Pai e diz: Pai, está consumado. Cumpri a tua vontade, meu Deus. Completei a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. João 17, 24. O Pai abraça o Filho, e ouve-se-lhe a voz dizendo: todos os anjos de Deus o adorem. E aí se cumpre Hebreus 1:6. A multidão angélica inclina-se em adoração diante dele, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. Aí cumpre Apocalipse 5, verso 12. E vive outra vez o triunfante conquistador. Verdade sobre os anjos, página 220 e 223. Então, que cena maravilhosa essa cena. Que Jesus subiu, naquele momento o Pai abraça o Filho, aceitando o seu sacrifício, aquele concerto de misericórdia que o Pai e o Filho tinham dado as mãos para salvar o ser humano, e aquele concerto de paz, eles novamente abraçam por ver esse plano sendo cumprido. Os 7 dias da última semana foi o da unção, o investidura de Cristo como ministro do templo celeste. O mais surpreendente é que o 8º dia da consagração coincide exatamente com o dia de Pentecostes, quando Cristo se assentou à direita do Pai. Os 10 dias de preparação na terra. O que estava ocorrendo na terra com os discípulos durante os últimos 10 dias antes do Pentecostes? Ellen White diz: em obediência à palavra de seu mestre, os discípulos voltaram a Jerusalém e por 10 dias oraram pelo cumprimento da promessa de Deus. Esses 10 dias foram dias de profundo exame do coração. Ao final dos 10 dias, o Senhor cumpriu a sua promessa por um maravilhoso derramamento de seu Espírito, quando eles perseveravam unanimemente em oração e súplica. Veio a bênção prometida. Os Lugares Celestiais, página 333. Durante os 10 dias, os discípulos oraram, estudaram, corrigiram suas diferenças, esvaziaram-se do egoísmo e se prepararam para o derramamento do Espírito Santo. Antes de terminar os 10 dias, eles precisavam escolher um outro apóstolo. Mas por que eles tiveram que escolher um outro apóstolo? Antes de terminar os 10 dias, eles precisavam escolher um outro apóstolo. Mas por que eles tiveram que escolher um outro apóstolo? Quantos apóstolos estavam presentes no cenáculo? Atos 1, verso 13 responde: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Observe que apenas 11 apóstolos são mencionados nesta lista. Falta um, Judas, que traiu Cristo e se enforcou, como Pedro explica em Atos 1, versos 18 e 19. Agora eles precisavam escolher um sucessor para substituir Judas e completar o número de 12. Mas por que nomear um sucessor? A tarefa de nomear um sucessor foi ordenada pela profecia bíblica, que previa a apostasia de Judas e a necessidade imperiosa de eleger um sucessor. Observe o versículo 20.
porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu lugar. Ok, você pode dizer. A profecia do Antigo Testamento previu a apostasia de Judas e a necessidade de nomear um sucessor. Mas por que a urgência de fazê-lo antes que o dia de Pentecostes chegasse? Atos 1 nos diz que os discípulos buscaram a orientação do Senhor e escolheram Matias. Por que a urgência em completar o número 12? Já sabemos que os apóstolos tiveram que nomear um sucessor para Judas, porque entenderam a profecia do Salmo 109, versos 7 e verso 8. Mas por que eles se apressaram em escolher o apóstolo número 12 antes do dia de Pentecostes? Por que eles não podiam esperar até mais tarde? A resposta a essas perguntas é encontrada no significado do número 12. Ellen White foi muito específica sobre o significado do número 12. Assim como no Antigo Testamento, os 12 patriarcas representavam Israel, os 12 apóstolos representavam a igreja evangélica. Atos dos Apóstolos, página 19. Assim, vemos claramente que o número 12 é um símbolo da igreja do Antigo e do Novo Testamento. Os 12 filhos de Jacó inauguraram a igreja do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos inauguraram a igreja do Novo Testamento. Eles se apressaram em escolher o apóstolo número 12 antes do dia de Pentecostes, porque esta escolha estava ligada com a unção de Cristo no santuário celestial, suas vestes e os 12 apóstolos. Durante os 10 dias que os discípulos passaram no cenáculo antes do dia de Pentecostes, uma cerimônia impressionante de 8 dias estava acontecendo no céu. Jesus estava sendo ungido e investido por seu Pai como sumo sacerdote em favor do seu povo. Essa cerimônia foi prefigurada pelo que Moisés fez a Arão antes de começar seu trabalho como sumo sacerdote no santuário terrestre. A cerimônia é descrita em Levítico capítulo 8, versos 6 e 12, e consiste em 3 etapas principais. Primeiro, vestir Arão com as vestes do sumo sacerdote, ungir o santuário. 3. Ungir Arão com óleo e sangue. Depois de vestir Arão, ungir o santuário e ungir Arão, ele começou seu trabalho como sumo sacerdote em favor de Israel. Da mesma forma, no dia de Pentecostes, o Pai vestiu Jesus com suas vestes de sumo sacerdote e, em seguida, ele o ungiu com o Espírito Santo, como está em Atos 2,33, que era tão abundante que derramou até o cenáculo. Jesus, então, começou seu trabalho como sumo sacerdote no lugar santo. Para que o Pai pudesse colocar as vestes em Cristo como sumo sacerdote no céu, era necessário escolher antes o apóstolo número 12. Mas por quê? A resposta está nas vestes do sumo sacerdote. Uma das peças das vestes de Arão era o peitoral, que continha 12 pedras preciosas em 4 fileiras de 3 pedras. No período do Antigo Testamento, as 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. E no período do Novo Testamento, os 12 apóstolos do Cordeiro. Sobre esse peitoral, Êxodo 28, versos 21, 29 e 30 diz: as pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, cada um com seu nome, para as 12 tribos. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão tomará sobre si o julgamento dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor continuamente. O que a Bíblia quer dizer quando diz que Arão tomou sobre si o julgamento dos filhos de Israel sobre o seu coração? Em Isaías 53, falando sobre Jesus, diz que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa dos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz foi jogado sobre ele.
e que o Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Então, quando diz que Arão estava carregando, era um símbolo de Cristo, carregando nossos pecados. 12 pedras, mas apenas 11 apóstolos. Agora estamos preparados para saber por que o apóstolo número 12 teve que ser eleito antes do dia de Pentecostes. Como Jesus poderia estar vestido com o peitoral que tinha 12 pedras, representando os 12 apóstolos, quando havia apenas 11 apóstolos na terra? O 12º apóstolo precisava ser eleito antes que Jesus pudesse usar o peitoral com 12 pedras. Os discípulos apressadamente escolheram mais um discípulo para completar o número dos 12, pois Jesus precisava colocar a roupa de sacerdote no céu para ser ungido. E sua roupa tem 12 pedras preciosas, com os nomes dos 12 apóstolos. E ele não poderia colocar esse peitoral faltando o nome. Em Apocalipse 12, verso 1, a igreja de Jesus tem 12 estrelas, representando as 12 tribos de Israel, a igreja do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos representando a igreja do Novo Testamento, que é cada um de nós. Sobre isso, Ellen White diz: a respeito de Arão, o sumo sacerdote de Israel, haja-se escrito: levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Êxodo 28, verso 29. Que bela e expressiva figura é esta do imutável amor de Cristo por sua igreja. Nosso grande sumo sacerdote, do qual Arão era o tipo, traz seu povo sobre o coração. E não deveriam seus ministros terrestres partilhar de seu amor, simpatia e solicitude? Obreiros Evangélicos, página 34. Então aqui Ellen White falando, né, do imutável amor de Cristo, né, por sua igreja, e que ele, né, traz seu povo sobre o seu coração. Por isso que no clímax de sua oração no jardim, Jesus expressou seu desejo supremo, quando disse: Pai, desejo que também aqueles que tu me deste estejam comigo, onde eu estou, para que vejam a minha glória que me deste, pois tu me amastes antes da fundação do mundo. João 17, verso 24 e 25. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, a Bíblia diz, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. E Jesus diz: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Ele carrega no seu corpo, em si, nas suas mãos, nas suas vestes, os nossos nomes, o nome da sua igreja, o nome do seu povo. O que aconteceu na terra e no céu no 8º dia da consagração do sacerdote? No 8º dia da consagração, os sacerdotes começaram a oficiar a hora do sacrifício da manhã, às 9 horas. Ao 8º dia, fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então, o resultado foi que a glória do Senhor apareceu a todo o povo. A resposta de Deus ao sacrifício era a vinda do fogo e da glória do Senhor. O derramamento do Espírito Santo foi uma resposta de Deus ao sacrifício de Jesus na cruz. Ellen White esclarece que no momento em que a solenidade da entronização de Cristo foi concluída no céu, o Espírito Santo foi enviado. Observe. A ascensão de Cristo ao céu foi para seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Por ela deviam esperar antes de iniciar a obra que lhes fora ordenada. Ao transpor os portais celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo foi esta cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos. E Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita. De conformidade com sua promessa,
Jesus enviara do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se o ungido sobre o seu povo. Que cena maravilhosa, né? Ellen White está deixando claro que quando Jesus foi ungido no céu, assim que terminou a cerimônia, o Espírito Santo, Jesus recebeu o Espírito Santo e o Espírito Santo também foi derramado sobre os discípulos. Pedro disse que ocorreu a terceira hora do dia, às 9 horas, justamente a hora do sacrifício da manhã, quando os sacerdotes começavam a oficiar no 8º dia da consagração, como está lá em Atos 2, verso 15. Cristo foi entronizado no dia de Pentecostes e começou a oficiar como sacerdote do céu no 8º dia de sua investidura, exatamente a hora do sacrifício da manhã, em perfeito cumprimento do ritual simbólico do Antigo Testamento. Exatamente a terceira hora do dia, a hora do sacrifício da manhã. João esclarece que Jesus só poderia enviar o Espírito Santo depois que ele fosse glorificado. João disse: "Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado." João 7, verso 39. João também disse que esse poder ajudaria os discípulos a se lembrarem dos ensinamentos de Jesus quando ele fosse glorificado. João 12, 16 diz: "Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhes fizeram." Então o texto está deixando claro que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e eles passaram a lembrar de muitas coisas que Jesus ensinou. O que era a glorificação de Jesus? João 17, verso 5 diz: "E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Então a glorificação de Cristo era a glória que ele tinha com o Pai antes de vir à Terra. Então foi um retorno ao poder da divindade, para que ele pudesse ser onipresente e assim estar em espírito com todo o seu povo em todos os lugares ao mesmo tempo, ajudando-os a lembrar de todas as coisas que Jesus tinha ensinado. Atos 3:13 diz: "Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes." Então Pedro confirmando que o Pai havia glorificado Jesus. Hebreus 1, verso 8 e 9. "Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros." Então, o óleo de alegria aqui é o Espírito Santo que o Pai concedeu a seu Filho na glorificação. Observe o que diz Ellen White. Ellen White, Sinais dos Tempos, 3 de outubro de 1892. Jesus estava buscando impressionar neles, os discípulos, o pensamento de que, dando o seu Espírito Santo, estava dando a eles a glória que o Pai lhe deu, para que ele e seu povo sejam um em Deus. Então aqui está claro, claríssimo como o sol ao meio-dia, de que a glória que o Pai deu a Jesus foi o seu Espírito. E Jesus concedeu esse Espírito, essa glória, ao seu povo também, aos discípulos. Ellen White também nos diz, no Grande Conflito, página 477, o Pai deu ao Filho seu Espírito sem medida, e também nós podemos participar de sua plenitude. Olha que interessante, o Pai deu o seu Espírito a Jesus Cristo sem medida, e também nós podemos participar também dessa plenitude. Atos 2, versos 32 e 33, Pedro disse: "A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vedes e ouves." Aqui Pedro confirma que Jesus recebeu do Pai o Espírito Santo. Então Jesus precisava ser glorificado para que ele pudesse derramar o Espírito Santo. E ele recebeu de volta toda a sua glória que ele tinha com o Pai. E ele orou ao Pai para que
que você e eu um dia possamos vê-lo em toda a sua glória. Mas para isso, nós precisamos realmente compreender a sua obra no Santuário Celestial. Então, o próximo estudo dessa série, nós vamos ver esse trabalho que Jesus iniciou no lugar santo. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas. Santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario. Purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, trono aquel de la gracia eterna, estaremos reunidos allí. Mis faltas así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas cielo.
Ouve assim para mim, en el santuario, en el santuario.